Olá, boa noite, seja bem-vinda, Ana Paula. Olá, boa noite para vocês que estão chegando. Olá, José. Olá. Tudo Boa bem? noite, antes de tudo, né? Boa É noite. muito novidade para mim isso, né? Então, eu Aham. estou assim, me sentindo um pouco como um calouro num programa. Ó, até chutei aqui a coisa e ficou tremendo, mas eu espero que a gente possa fazer um bate-papo gostoso para todo mundo. Eu Acho que vai ser bem bacana. tenho certeza. Olha o pessoal que está chegando, Margarete, Ricardo, que gostoso, seja bem-vindo. Eu tenho certeza que vai ser muito gostoso, José, Júlio, boa noite. Essa vista maravilhosa que está aí atrás de você, que gostoso, Aham. Hoje o muito dia bom. foi lindo aqui no Rio, né? Você é de Campinas, eu fiz uma coisa que já é permitido caminhar pela orla marítima, né? Então Uhum. estava um dia fantástico, um mar muito bonito, céu É, azul o dia é. todo, saudade daquele tempo que a gente podia ficar na praia curtindo o mar o dia todo. Muito Mas bom, já né? foi muito gostoso estar ao ar livre um pouco, costumo caminhar aqui de manhã pela orla, que é permitido, né? Os surfistas já estão fazendo surf, a polícia aqui tem permitido o surfista ou o esporte dentro da água, eles também estão sendo benevolentes, vamos botar assim. Então, às vezes, eu vou no mar e nado um pouco, que é um costume meu já há algum tempo, que eu gosto de nadar no mar. Mas foi um dia muito bonito E olha e aqui em casa também é muito agradável que estar notícia aqui agora boa. conversando com você. E muito bom, que gostoso, né? Poder ir até a orla, dar uma volta, dar uma caminhada, respirar, né? Esse ar dessa maresia. É muito bom, né, José? Você falou agora na respirar o ar puro, né? E eu acho que o planeta todo está hoje respirando melhor. No Rio, a gente não sofre tanto quanto os paulistas do ar que é prejudicial, preocupa as autoridades e com essa parada das fábricas, eu já li que o ar melhorou bastante, a qualidade do ar, né? Eu Sim. acho que a respiração dos fundamentos bons para se ter uma boa saúde, né? Exercícios respiratórios. E sempre quando eu vou no mar ou dou uma caminhada, eu tento fazer os exercícios de respiração que eu aprendi na yoga. É uma coisa que eu recomendo também bastante para as pessoas. Tem tantas práticas, tantas técnicas saudáveis, né, José? E para as pessoas que estão Uhum, aqui chegando, estão participando conosco, nós vamos falar da questão da homeopatia. sim. Então, eu inicio esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, José, Tá. agradecendo enormemente a tua participação, a tua presença hoje aqui, domingo, às 18 horas. Né? A gente pode Uhum. fazer tanta coisa boa na Podia nossa estar no casa. cinema, podia estar no barzinho. E olha só, estou em casa conversando com você. Pois é. Larguei o cinema, o boteco, tudo. Que Agra- coisa, hein? Agradeço enormemente você e Claudiane. Sei que ela está aí do teu Uhum. ladinho, te dando suporte. Tá aqui ao meu Um lado, tá beijo, aqui pertinho, um ouvindo beijo aqui para a nossa Cláudia. conversa, tá? E, Hum. e aí, José, Vamos falar então um pouco. quero Fale. pensar junto com você, assim como outras lives que eu fiz, outras conversas, pensando em qualidade de vida, né? Sim. Qualidade nesse momento, na atual situação de isolamento social, como é que a gente pode, a partir do cuidado próprio, gerar uma qualidade na relação com o outro, uma qualidade nas situações que se apresentam na nossa vida,
né? Uhum. Então, deixo contigo. Acho que no decorrer da nossa conversa vai aparecer algumas perguntas. Então, Tá, vamos fluir aqui com o nosso bate-papo, não é? tá ótimo. Então, fala pra É, gente, o que você nos contar sobre a homeopatia? bem, homeopatia foi codificada em 1700. Método terapêutico, e desde então, desde Brasil, em 1843, foi introduzida por um médico. Havia escolas que só ministravam um curso de homeopatia. Meu pai foi aluno de lá, ele era médico veterinário e depois virou médico através dessa escola, antiga escola de medicina e cirurgia, e desde 1970, desculpa, é reconhecida como uma especialidade médica, apesar de que até hoje existem alguns preconceitos quanto a essa terapia que existe no Brasil, é forte no Brasil, na Índia, na Alemanha, na França, aqui na América do Sul, na Argentina. Existe em todos os outros países. Os Estados Unidos já foi muito forte, mas hoje tem poucos centros de homeopatia. Gostaria de explicar um pouquinho o que é homeopatia. Homeopatia é tratar homeo de semelhante, patos de doença, tratar pelo semelhante. A medicina oficial é chamada de alopatia. Então, alo de diferente, patos de doença. Então, se eu vou dar alguma coisa para. Nós damos na alopatia alguma coisa que prenda o seu intestino. Na José, homeopatia, deixa eu só falar um fala, pouquinho. O seu som tá picando um pouquinho. Você tá? consegue deixar o seu celular no A 4G? Claudiane, No sinal do teu... som aqui, a Claudiane vai aqui me socorrer. Não sei se melhorou. Melhorou, Melhorou já alguma coisa? já melhorou. Tava picando bastante. Ótimo, Aí, tá. já tá melhor. Ela vem aqui. Melhorou? Tá bom Melhorou, agora? melhor, já. Tá. Então, Qualquer ok. coisa. Não, sim. Claudiane está aqui de observadora, silenciosa, para Um me beijo, ajudar a me socorrer. um beijo Mas, grande para a como eu Claudiane. estava falando, a homeopatia a gente dá alguma substância que num indivíduo são, um indivíduo normal, provoque diarreia. E nós damos doses muito, muito pequenas dessa mesma substância. E isso vai equilibrar esse organismo. Isopatia seria as vacinas, iso de igual. Então, eu vou dar para a tuberculose algum bacilo de corpo, bacilo da tuberculose, muito, muito diluído. Na homeopatia, a gente usa uma diluição grande, mas também fazemos o que a gente chama de dinamizações. Eu botei, não sei se você botou, o currículo, né, você perguntou, eu botei assim, filho de médico homeopata, porque meu pai foi um dos primeiros homeopatas, foi presidente do Instituto de Homeopatia aqui no Brasil e, além de ter pertencido à primeira turma de nutrólogos. Então, a minha formação é baseada, fui criado com homeopatia, meu pai teve 7 filhos, nós todos fomos criados exclusivamente com homeopatia. E, por ele ser nutrólogo, nos falava sempre, nos conduzia muito a uma melhor alimentação. E até hoje é isso que eu tento transmitir para os meus pacientes. A importância da boa alimentação, do que nós comemos. Nós somos o que comemos. Eu gosto de dizer, nós somos o que respiramos também. O nosso estilo de vida. Isso tudo nos faz mais resistentes, melhora a nossa imunidade. Então, é muito melhor a gente prevenir a doença, melhorando a nossa imunidade,
do que esperar que algo nos aconteça para ir termos de tratar esta doença. Uhum. Não sei se... Sim. Dentro disso, José, eu queria que você falasse um pouquinho quando a pessoa ela vem com uma doença crônica Sim. ou uma doença aguda, né? O que a gente Aham. pode Tá. pensar? São olhares diferentes, né? Eu botei, foi assim, mudança, vale a pena mudar, né? Foi a chamada, né? Muitas vezes você está num estado agudo, você precisa entrar com uma substância mais forte. Você está num caso grave, está com uma infecção super forte, super grave. Por que não usar as duas escolas? Eu posso utilizar um antibiótico. Antibiótico é antivida, vamos botar assim, né? Uhum. Eu posso tentar matar essa bactéria e, ao mesmo tempo, tentar melhorar essa reação à doença com medicamentos homeopáticos, como eu trabalho principalmente numa fase aguda de uma doença mais severa. Utilizo as duas escolas, alopatia e Uhum. homeopatia. E nas doenças crônicas, como você perguntou, eu tento exclusivamente o tratamento homeopático. Você, quando vai tomar algum remédio, citar omeprazol, que serve para gastrite, você vai ficar dependente dele, vai ficar tomando o remédio a vida toda. Você toma um anti-inflamatório, é muito bom que ajuda a desinflamar, mas ele muitas vezes causa uma irritação gástrica. Ou seja, a grande maioria dos medicamentos alopáticos, principalmente a médio e longo prazo, provocam efeitos colaterais nocivos à saúde dessa pessoa. Então, Uhum. quando vem uma doença crônica, você precisa examinar esse paciente, tentar descobrir o que realmente desencadeou isso, o estilo de vida que ele está errado. Ah, eu tenho uma gastrite crônica há 5 anos. Ah, você é nervoso? Ih, sou irritadiço, bato na minha mulher, dou bronca em todo mundo, já chego no trabalho dando bronca. Ele tem que mudar esse olhar para a vida dele, senão ele vai ficar sempre um indivíduo irritado. Mudando isso através do estilo de vida e de um tratamento homeopático, ele pode se perceber diferente ao estilo, ao como ele reage à vida. E é isso a grande coisa da homeopatia, tentar equilibrar. Eu tenho estudado, fiz o curso de constelação e é interessante de como a constelação nas doenças graves, nas doenças crônicas, desculpa, nas doenças crônicas pode ajudar muito, porque quem é esse paciente, o que fez com que a doença se manifestasse nele, o que essa doença está querendo dizer para ele. Ah, eu tenho uma bronquite, eu tenho um enfisema, eu tenho um problema respiratório. Será que esse paciente não tem uma depressão escondida ali dentro? Na medicina chinesa, a gente percebe que o pulmão é o órgão onde se instala a tristeza. Então não adianta ficar tomando um broncodilatador a vida toda. Esse paciente vai precisar tratar a depressão dele, de como ele reage ao meio ambiente. Senão ele vai ficar dependente da medicação por o resto da vida. E é esse um olhar que a gente tem que ter hoje para tratar qualquer pessoa. Ver várias orientações para ver como podemos equilibrar esse indivíduo através de uma yoga, uma meditação, uma constelação que ele perceba melhor o que realmente está errado, no como ele está. Eu gosto de falar o óculos que ele bota na vida dele, né? Como ele vai colocar esse óculos? Esse óculos está bom? Não, esse óculos está olhando apenas para um determinado olhar que isso está sendo danoso para ele. Ele pode tentar mudar esse óculos, quem sabe ele vai se reequilibrar melhor.
Então, a gente pode pensar que a homeopatia não vai considerar única e especificamente aquele relato do cliente, do que ele reclama, né, como dor, como incômodo, mas tem uma visão muito mais ampla. Quando você fala da Sem dúvida. constelação, né, vai Uhum. olhar para a qualidade de relação que ele está tendo, o ambiente, o que ele carrega, que não é a história Sim, dele, por exemplo. Quando você diz tristeza no pulmão, né? Então, o sim, quanto é único e exclusivamente do sujeito, o quanto é algo mais amplo. sim. Muitas vezes, eu gosto de dizer que antes de olhar de um médico, eu gosto de ter até como um biólogo, né? O que gerou, quem gerou essa pessoa, né? O DNA na medicina, a genética, né? Eu sou filho de pai raivoso, minha mãe era raivosa, minha avô era raivoso, meu bisavô era raivoso. Eu tenho raiva de quê, minha gente? Então, eu tentar ir aonde vem essa origem e tentar equilibrar. Já estou falando um pouquinho, a coisa que você, Claudiane, entende bastante, da raiva, muitas vezes está lá atrás, no sistema. O que ocasionou isto? Estou dando apenas um exemplo. O que ocasionou aquilo? Tudo pode ser importante para elucidar e tentar transformar esse olhar que esse paciente tem para a vida e, com isso, reequilibrá-lo, né? O importante, quando nós estamos equilibrados, nós temos quase que uma proteção, vamos chamar isso de defesa nossa orgânica, nós podemos chamar de uma imunidade. A imunidade se fixa melhor e, com isso, ficamos mais resistentes, tanto físico quanto emocionalmente. Todos nós sabemos o valor da emoção na gênese de todas as doenças, principalmente naquelas doenças crônicas. Nós temos de levar em consideração também a parte genética, a morfologia. No passado, na época de Hahnemann, estudava-se também os biotipos. A Alemanha estudou muito isso. Ser mais gordinha, você vai tender a um determinado grupo de doença. Ser mais longilínea, você tem expressão facial raivosa, contraída. O Reich fala muito isso nas famosas couraças, né? Então, esse olhar do médico é importante, porque muitas vezes o paciente, infelizmente, mente para a gente, né? A mente mente, eu gosto muito dessa frase, né? Ele está se queixando de uma coisa, mas atrás dessa queixa tem outras coisas que precisam ser olhadas, sabe? E Acho aí, isso José, gostoso. você está falando, várias ideias estão vindo, informações estão vindo aqui, e tem, a Cláudia escreveu aqui sobre a renite, e a Júlia falou assim, o antibiótico faz um efeito rápido, né? Sim, E como que a ele gente... mata a bactéria, antivida. Só que ele vai matar as bactérias que estão lhe prejudicando, vamos citar a amidalite. Vai matar os streptococcus, mas não vai mudar a sua imunidade em relação à sua resistência. As amidalites acometem muito. Aqui é um chakra da emoção. Então, ele vai ficar aberto, vai ter constantemente. É comum a gente ver pessoas que sofrem de amidalites. Meu filho tem isso há 2 anos, quase que mensalmente. Tem que tratar a emoção dessa criança também, sabe? Senão você dá um antibiótico hoje, pode dar mês que vem, daqui a pouco tem uma coisa chamada resistência bacteriana. O antibiótico já não resolve, que vai ser o grande problema da medicina em alguns anos. O antibiótico servia para matar determinado grupo de bactérias e hoje já não está resolvendo, porque, infelizmente, usamos demais o antibiótico, muitas vezes numa hora que não se necessitava tanto desse antibiótico. Mas o antibiótico é uma ótima arma para matar bactérias, mas mata as ruins e mata as boas que estão no nosso organismo. Isso quer dizer que, infelizmente, tem um efeito benéfico aqui nas amidas, matando estreptococcus, mas vai matar bactérias do nosso intestino que também fazem a proteção do nosso organismo.
Então, hoje, está se falando dos probióticos, você tentar melhorar a sua flora intestinal para se equilibrar em termos de ter maior resistência às doenças, né? Tá, a Júlia que perguntou do antibiótico, ela ainda escreveu o seguinte: a gente pode pensar que a homeopatia age nos chakras, no equilíbrio dos chakras? Eu nunca li nessa frase, mas com certeza age nos chakras. Eu não li em nenhum livro de homeopatia que eu tenha lido que ela vai atuar nos chakras, mas possivelmente atua sim. Você vai, vamos botar assim, começamos uma consulta, a queixa principal. Então, a paciente, vou voltar àquela criancinha que é comum, amidalite de repetição. Aí a mãe, não, tá, já fez antibiograma, viu streptococcus, tomou há 6 meses, vem tomando antibiótico constantemente. Como eu lhe disse, aqui é um chakra da emoção. Então, sim, um dos remédios da emoção é a Inácia Amara, que ajuda muito a emoção no geral. Aí eu posso tentar conversar com a mãe, conversando com a mãe, e aí como essa criança? Essa criança é irritada, não gosta de escutar a gente, tem um gênio muito forte. Então nós vamos dar remédios que vão atuar também no psique dessa criança, equilibrando isso. Falando com você, aqui eu me lembrei da camomila, que é um dos grandes remédios homeopáticos para as crianças irritadiças. Aquelas crianças que se atiram no chão, não gostam, sempre pirrentas, você fala bom dia para quê? Sabe, aquela criancinha que tá veio de mal com a vida, criança que está chorando toda noite. Então, a camomila homeopática ajuda muito nesses quadros para equilibrar. A criança, muitas vezes, se torna mais calma com essa medicação. Temos vários exemplos. Estava ainda há pouco falando para você do irritadiço, da gastrite. Um outro exemplo de remédio homeopático é a Nus vomica, que os ingleses chamam de o remédio da irritabilidade. Então, aquele sujeito que se irrita à toa. Qualquer coisinha irrita à toa ele entra no ônibus, você tem troco? Não, não tem troco. O cara já está reclamando ali no supermercado que a moça não tem 10 centavos para entregar para ele de troco. Ele se irrita por qualquer coisa. O botão caiu da camisa, ele já perdeu o dia porque o botão caiu. Tudo ele se irrita. É indicado para esse paciente o remédio Nus vomica dinamizado, diluído. E muitas vezes ele deixa, não vai mudar da água para o vinho. Você tem que conversar com ele e tentar fazê-lo ver, colocar um novo óculos para ele. Eu fiz 5 anos de yoga, me deixou mais calmo. Me tornei um indivíduo zen completo? Não, eu nasci agitado, eu acredito que eu vá morrer agitado, mas me equilibrou, me tornou mais tranquilo do que eu já fui no passado, né? Voltando à prática de outras coisas, fugindo um pouco da homeopatia, eu sempre pratiquei esporte. Esporte é uma coisa fantástica, fazer atividade física. Estamos em casa e minha filha aqui criou quase uma academia em casa. Então, é importante fazermos atividade física mesmo com as academias fechadas. Tem várias maneiras de você fazer um grupo de atividade, você pode ficar dançando, tem o... Tá falhando um pouquinho seu sinal. Uhum. Eu batendo aqui na tecla pode melhorar? Não sei. Socorro. A imagem está um pouquinho embaçada, o som, não, em escuro não. Agora sim, voltou. Falhou um pouquinho o seu som. Isso, você estava falando da academia, está melhor. Sim. E o quanto nós temos hoje das aulas online, né? E tem muita gente praticando exercício dentro de casa. Uma possibilidade. Hipócrates, chamado pai da medicina, tinha um chagão, mente sã in corpore sano.
é um ditado antigo de Hipócrates, né? Muito bom. Também dele é você é o que você come, mas mente sã e corpo sano. Eu gosto assim de inverter corpo sano, mente sã. O indivíduo que pratica regularmente, ele vai se tornar mais tranquilo, menos irritadiço, é, as funções do organismo vão ser melhor, o intestino vai ser melhor. Estou falando em intestino, hoje na medicina já considera o intestino nosso o nosso segundo cérebro. Isso é muito interessante, como a nossa mente é influenciado pela nossa flora bacteriana. Então, você é o que você come, que Hipócrates já falava. Se nós melhorarmos a nossa flora, isso com certeza nos deixará melhor, mais resistente. Eu gosto de citar o exemplo de duas pessoas, uma que sai da churrascaria já brigando com a mulher, comeu muita carne, deixa a pessoa mais pronta para o ataque, e a pessoa vegetariana, que normalmente, estou dizendo todos, é mais tranquila, mais de bem com a vida, mais calma, dorme melhor do que aquele que não se alimenta bem. Isso é certo, né? Ô, José, você estava falando de atendimento a crianças, né? E Sim, eu estava pensando o seguinte, o quanto que o efeito da homeopatia num tratamento de um membro da família, o quanto isso sim, pode se expandir. Por quê? Eu, por muito tempo, tratei um problema que eu tinha crônico de sim, ouvido, fui tratando e vi um processo e um progresso muito bom e saudável. E sim, eu, e eu acompanhei um processo com a minha filha, né, de déficit de sim, atenção, e fomos para a homeopatia, constelação, sim, homeopatia, e foi um processo também muito interessante. Então, assim, o quanto eu percebi em mim mudanças e o estilo de vida saudável que eu poderia levar, e o quanto outras pessoas da minha família poderiam se beneficiar. O quanto você sim. percebe isso nos atendimentos clínicos que você faz? É, é difícil e fácil ao mesmo tempo responder isso. Outro dia eu estava conversando aqui com Claudiane de uma mudança na vida de um familiar dela que se alimenta isso. Se esse indivíduo vai se alimentar melhor, a família toda acaba muitas vezes se alimentando melhor. Se você fala para uma criança praticar o esporte, se todos começarem a praticar algum outro esporte ou mesmo esporte, isso vai afetar. Se todos ficam em casa, é comum isso, nós repetimos o padrão familiar, né? Então, se eu como... Tem famílias, no Brasil principalmente, é assim, tem crianças que falam assim, ah, não, meu filho tem que comer carne todos os dias. Por quê? Porque a mãe serve carne todos os dias. Ela vai no médico e fala assim, olha, não dê carne só 2 vezes por semana. Nos outros dias, ela vai ter que fazer uma alimentação diferente e vai alimentar o filho diferente. Isso eu acho que vai influenciar a família toda, né? Educar, eu tenho 2 filhos, eu falo que eu não eduquei muito bem meus filhos, mas eu acho que eu dei bons exemplos. Eu sempre fiz esporte, podia e uma coisa que minha filha tinha escrito de eu estava sempre lendo, fazendo cursos, estudando e praticando esportes. Eu acho que isso é uma alimentação saudável, vamos botar assim. Minha família não tem nenhum obeso. Eu acho que isso, o principal é dar o exemplo. E quando você dá o exemplo, o outro tende a copiar esse exemplo. Isso é interessante, vai afetando a família toda. E quando uma mãe vê um resultado de uma criança que não dormia, todo dia tinha terror noturno, ela fala assim, peraí, não acredito em homeopatia não, mas eu vou tentar esse negócio, porque disseram que o senhor pode dar jeito, a homeopatia pode dar jeito. Quando ela percebe que a filha dela está dormindo melhor,
deixou de ter terror noturno, ela talvez se arrisque a fazer nela mesma um tratamento homeopático. Mas na sua pergunta, eu ouvi alguma coisa também de constelação junto. Eu acho que é importante, sim, fazermos terapias. Somos todos doentes, né? Nós somos doentes, nós nascemos doentes e a cura eu acho que vem um outro etapa de nós sermos, sabe? Não aqui nesse planeta, talvez. Nós estamos sempre num processo de tentar aperfeiçoar o imperfeito que somos. Então, eu fiz queria ter feito terapia desde cedo, mas aos 30 anos eu comecei a fazer um tipo de terapia. Fiz terapia freudiana, depois fui lacaniana, reichiniana, fiz yoga como terapia. Atividade física, para mim, é uma terapia até hoje, ou seja, não é só o remédio que a gente toma, é toda uma postura de vida. Voltando aqui à constelação, você tem que tratar esse olhar, aquele óculos que a família está olhando. De onde pode ter surgido isso? Na linguagem sistêmica, qual o enrosco? Onde está a complicação aí? E é bom tentarmos esclarecer isso. Estudando agora a constelação, eu vejo o quanto a gente pode ajudar melhor esse paciente, já tendo uma visão sistêmica, não só do paciente, mas de toda a família que ele carrega. Sabe? Eu estou achando incrível, estou apaixonado pela constelação sistêmica que está acontecendo. Então, podemos pensar que a doença, o sintoma que o teu paciente traz tem a ver com o sistema, com as relações que ele estabelece com outras pessoas do sistema familiar dele? Com certeza, é como ele vê a coisa e o que ele carrega. Né? Eu estou aqui, eu estou carregando um pouquinho da mamãe, um pouquinho do papai, que carregou um pouquinho do pai dele, um pouquinho minha mãe, um pouquinho do papai dela, um pouquinho da mãe dela, e eu estou, vamos botar assim, repetindo alguma coisa ou muita coisa desses personagens. E é muito difícil. Eu gosto de recomendar aos pacientes um filme que eu adorei, recomendo a todos, chama-se Retratos da Vida, do Claude Lelouch, né? Les uns et les autres, em francês. É um filme que mostra muito isso, como a gente repete esses personagens, independendo de ter conhecido papai e mamãe. Eu conheci meu pai, felizmente, minha mãe, mas muitas vezes a gente está repetindo alguma coisa programada já dentro de nós que a gente repete esse personagem. Então, não tem jeito, a gente tem que tentar descobrir um enrosco para poder visualizar melhor nós mesmos. Né? Eu tenho de me conhecer melhor, me conhecendo melhor, fica mais fácil eu saber o significado que a doença está querendo me dizer. A doença traz um significado. Que significado é esse? Eu posso pesquisar, ou posso pedir uma opinião a um terapeuta ou a um médico que vai tentar descobrir, ajudar esse paciente a ele se reequilibrar, se conhecer melhor. Nós estamos aqui para ajudar. O médico não resolve o problema de ninguém. Ele apenas mostra um novo caminho. Olha, você está comendo carne todo dia. Está provado que carne faz isso, isso e aquilo. Você é constipado. Por que não se alimentar diferente? Olha, eu tenho uma raiva da minha mãe terrível. Não vai ficar bom nunca. Ele tem que tratar essa raiva, não é isso? Principalmente em relação àqueles que nos trouxeram ao mundo. A Cláudia perguntou o que é constelação sistêmica. Nós podemos pensar que é uma tomada de consciência do que você está dizendo como dificuldades, enroscos, traumas que a gente traz nessas relações aí dentro do nosso sistema familiar. Podemos pensar sobre isso? Lógico. Claudiane está aqui ao meu lado, né? Consteladora, você, então fica até
inibido de falar sobre constelação, mas é uma grande coisa que a gente carrega sem saber, repetindo um padrão que muitas vezes é difícil sair de um personagem, né? Toda a terapia é para nos espelhar melhor e para, em cima desse espelho que ela me traz, eu poder me ajustar de como eu estou reagindo ao meu meio ambiente. E isso não é da noite, não é fazer assim, tomar um remedinho aqui, opa, tomei isso e agora estou muito bem. É fácil, estou assim, estou assado, estou de mal comum, eu tomo um Rivotril, eu fico lá todo entorpecido o dia todo, está muito bom. Mas eu me senti realmente bem, aí eu acho bom a gente pensar num tratamento de várias linhas. Alimentação, ginástica, exercícios, terapia. Isso, vamos botar assim, a terapia, cada um escolhe. Não, não gosto de terapia. Mesmo na constelação, né, tem a coisa do você fazer individual, fazer em grupo. Eu, quando conheci isso, eu tinha uma resistência grande a me expor, né? Como eu agora que estou me expondo aqui a você, eu nasci tímido, fui tímido durante muitos anos e hoje eu consegui botar uma máscara, talvez, de não tímido pelos anos de vida como profissional e como esportista. Joguei vôlei durante muitos anos, então você aprende a botar a sua capa de Batman e aí você entra naquele personagem do esporte, do médico, mas ainda carrego dentro de mim uma timidez, para mim, ainda palpável de me expor, vamos botar assim. Ô José, só a Márcia Rocha está dizendo que está falhando aqui para gente, Márcia. O som, a imagem do José aqui para mim está bem ok. Talvez veja o sinal da tua casa. Ô José, eu como psicóloga, você está dizendo aí que você sempre foi extremamente tímido, mas que se expôs a uma série de processos, né, de terapias. Sim. Seja um esporte, seja uma terapia junguiana, seja uma constelação, um tratamento homeopático, né? Então você foi se expondo. Eu diria o seguinte, que você foi trabalhando uma série de aspectos, né? O se expor, o que é o se expor? Eu falo algo, o outro pode não concordar comigo. A ideia do outro, a opinião do outro ser diferente de mim, né? Então, por exemplo, na constelação familiar, a gente diz assim, quando eu estou integrado, quando eu consigo integrar partes de mim, estar no meu lugar, eu me torno, e eu consigo resolver, lidar com os outros numa posição de adulto. Então, logo a minha exposição fica mais tranquila, fica mais saudável. Porque eu entendo o seguinte, eu sou eu com pensamentos, sentimentos e emoções, né? E eu tenho força de validar isso. E o José é uma outra pessoa na qual eu estou aqui, ó, me relacionando e que tem os seus sentimentos, pensamentos, emoções, né? E quando você validar tudo isso, você tem condições de se expor, por exemplo, o que você está fazendo aqui, é um desafio, né? Sim, é um desafio. Mas para quem sempre foi muito tímido, quer dizer, foi um passo a passo, uma série de situações que o tornou, né, mais forte para lidar com isso, para lidar com esse desafio. Né? Eu li uma vez uma reportagem de um neurocientista, saiu no jornal o Globo, ele falou que o medo vem com o ser humano e a gente vai aprendendo a lidar com o medo. Então, nosso antepassado tinha um medo do dinossauro. Hoje, muita gente tem medo do patrão, muita gente tem medo do mar, que eu convivo desde criança, então não tenho medo do mar. Mas se você me levar numa montanha muito alta, talvez eu tenha medo de dar um pouco da altura.
a gente vai aprendendo pouco a pouco a conhecer e enfrentar pouco a pouco os nossos medos internos. Todo mundo tem medo, é saudável ter medo, né? Eu digo que é muito saudável. Isso vai me limitar. Peraí, eu não vou descer uma montanha de esqui. Saiu a Márcia Rocha, que ela já desceu uma montanha de esqui, uma vez estava me falando, daquelas de grande altura. Eu pago para não descer, sabe? Eu tenho medo disso. Agora, se você me convidar, vamos no mar raivoso, sair pegar uma onda grande, eu não tenho problema nenhum, porque eu já estou habituado. Você, pouco a pouco, vai se habituando a algumas coisas e você vai enfrentando os seus medos, né? A homeopatia época, pode, a homeopatia pode ajudar nisso, José? Nesses medos, inseguranças, síndrome do pânico, depressão? Sem dúvida. Não é apenas o remédio, vamos botar assim, né? Mas fobias, medos. Nós temos um remédio chamado arsênico albo, que é um grande veneno. Nós utilizamos, é um dos remédios que nós utilizamos quando o paciente relata medo. Pode ser utilizado esse remédio. O paciente, não, eu estou achando que eu vou morrer. Então, é um dos remédios a ser utilizado. Está ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ok. Então, tem remédio, sim, para as fobias, mas muitas vezes precisa não só de um tratamento homeopático, um tratamento, eu diria, sistêmico, né? Mudança no estilo de vida. É muito comum pessoas que têm medo de dirigir. O que aquilo ali carrega? Não, uma dependência, vai olhar a relação com pai, com mãe, que não deixava fazer isso, fazer aquilo. Então, eu acho que muitas fobias, muitos aspectos psicológicos, tem que fazer um tratamento multidisciplinar, não achando que um remédio apenas vai reequilibrar essa pessoa junto ao meio ambiente. Sabe? Tá. Tem algumas outras perguntas. Túnel do carpo, né, tratamento com homeopatia, se é possível. Câncer de tireoide, uma pessoa que passou por uma cirurgia de um câncer de tireoide. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho. As pessoas estão perguntando se você faz atendimento online. Então eu gostaria que você trouxesse essas informações, como que você tem trabalhado. O Conselho Federal de Medicina, nessa pandemia, liberou o atendimento médico online. Eu já tenho atendido vários pacientes, atendo pelo WhatsApp, com vídeo, às vezes sem vídeo. Uma paciente que me escreveu algumas coisas, prefiro que você conheça meu quadro histórico e vamos conversar depois, vou conversar com ela amanhã. E estamos em casa, o consultório está fechado e estamos, vamos botar assim, iniciando uma etapa que nunca passou pela cabeça de nenhum médico, nem minha também não, atendimento online. Estou fazendo isso e estou gostando muito. E estou achando, nós somos o ser humano e a barata tem algo em comum. Você sabe dessa? Você me falou. Ótimo. Então, nós nos adaptamos, né? Então, a adaptação hoje é se adaptar online. Estamos funcionando assim, está sendo interessante, bom para o meu paciente, está sendo bom, interessante para mim. Então, isso nós podemos, por que não trabalharmos dessa maneira, né? Hoje a medicina mudou muito. Antigamente não tínhamos exames complementares. Então, estou com uma queixa X. Primeira coisa que vai ser pedido um check-up sanguíneo. A pessoa está com problema de tireoide, vamos fazer uma ultra de tireoide. Vários exames, uma ultrassonografia. Eu tenho uma prima agora, semana passada, foi no hospital, ela, professora de ginástica, Regina, madrinha da minha filha, falou, olha, eu estou desconfiado que eu estou com apendicite. Aí a médica falou, não, você não está nada, toma remedinho. Falou, não, eu estou com apendicite, sim.
ver isso, aquilo, de tanto falar, a médica solicitou uma tomografia e foi constatado, ficou no hospital, foi operada. Então, hoje o médico, a maioria dos médicos se baseia muito nos exames complementares, né? Então, o exame físico é importante, sim, mas também é muito importante os exames complementares. Quem é que dá o diagnóstico, confirmação de Covid? Só o exame mesmo. Não posso me basear apenas no exame físico para confirmar se esse paciente tem ou não. Eu, no consultório, vejo várias vezes amidalite, pneumonia, que não preciso de exames, mas constatar isso só mesmo através de um raio-x, de uma tomografia. Então, não podemos descartar os exames complementares. Em cima dos exames complementares, o médico alopata pode prescrever o antibiótico que seja, e o homeopata, uma conversa com o paciente, pode escolher o tratamento mais adequado a esse paciente em cima das características dele e de como aquela doença está se instalando naquele organismo. A gente observa não só, por exemplo, pneumonia. A pneumonia do lado direito, temos alguns remédios. Pneumonia do lado esquerdo, outro tipos de remédio. A pneumonia que me deixa com mais sede. A pneumonia que me deixa prostrado e sem sede. Isso são remédios diferentes. Briônia, fósforo, geucêmio, arsênico podem ser dados para pacientes diferentes, numa etapa diferente de uma doença que acomete pacientes diferentes ou o mesmo paciente. A característica momentânea daquela doença é observada e estudada pelo médico homeopata. Falando, você tinha me perguntado do câncer de tireoide, né? Eu sou clínico, não vou de maneira nenhuma, nunca vai ter de ser examinada, tratada pelo oncologista, esse é o meu ponto de vista pessoal, e em cima disso podemos tratar essa pessoa, esse paciente, com medicamentos que podem favorecer a imunidade dela e com isso ela reagir melhor aos tratamentos que são feitos nela. Síndrome do Carpo. Voltando ao meu famoso, porque papai fez a tese dele, Rus tóxico e usômio reumático. Então, um dos remédios a ser pensado para essa paciente é o remédio chamado Rus toxicodendro, que foi a tese do meu pai, e eu gosto de fazer uma homenagem sempre ao meu pai, que muito me ensinou a homeopatia. Eu trabalhei com ele desde o 6º ano, e depois eu fui fazer um curso de homeopatia em Londres, e tive o privilégio de conviver com a médica da rainha, na época, doutora Marjorie Black, e foi muito gostoso ter essa oportunidade de estudar no exterior. Tá. Agradeço bastante. Tem mais alguns pedidos aqui para você falar sobre Covid-19, se existe, né, como curar, como cuidar, e menopausa. Menopausa tem uma fórmula muito boa na homeopatia que ajuda muito, tratamento homeopático ajuda muito na menopausa, na TPM, mas temos de conhecer esse paciente. Voltando aqui o Covid, né? Na gripe espanhola, a homeopatia é dita nos relatos, foi em 1918, eu não era nascido ainda, mas a homeopatia foi assim, de uma eficácia muito, muito grande. Eu conheci o doutor Amaro Azevedo, quando frequentava o Instituto Animaniano do Brasil, eu dava carona, ele morava aqui no Leblon, então eu sempre voltava comigo e falava assim, TK, tubérculo de cor, dinamizado homeopaticamente, previne muito o estado gripal. O Instituto Animaniano do Brasil, que é ainda o maior órgão de homeopatia, fez uma formulação para uma prevenção disso. Mas isso não quer dizer que a pessoa não vai ter. Aqui não tem estudos
em cima da doença. Então, é difícil a gente afirmar. Mas tem vários remédios, oscilococcino, arsênio com álbum, tubérculo de có, geucêmio, mercúrio, que podem equilibrar, fazer com que esse indivíduo se torne mais resistente a qualquer tipo de gripe. Estando no estado gripal, vários outros remédios, alho cepa, geucêmio, acônio, nos vômica, podem ajudar. Mas temos de individualizar. A homeopatia ela tenta individualizar. Um dos conceitos, eu estava olhando seus pôster, e um deles você fala grandes mudanças acontecem de dentro para fora. Você citou o exemplo do milho, bota no fogo. E a homeopatia é uma das pilares da homeopatia, é o tratamento de dentro para fora. Tratar de cima para baixo, e com isso o paciente se reequilibra. Eu gosto muito de falar que tratamento homeopático é um tratamento como descascar uma cebola. Sabe? Tem a camada superficial que é, não, eu sou assim, tá? Eu estou apresentando aqui uma dermatite. Uma dermatite é um problema de pele. O dermatologista vai tratar a pele, apenas o aspecto externo dessa pele, mas muito provavelmente essa pele está indicando um problema interno. Nós temos de tratar internamente esse indivíduo que apresenta esse problema na pele. A pele é apenas uma exteriorização de alguma coisa que acontece internamente. Sem esse olhar, vamos ter de fazer um tratamento durante muito mais tempo. E isso apenas... O que essa doença está querendo nos dizer? Eu mesmo posso dizer para você, eu tive um vitiligo bem no corpo todo. Procurei várias maneiras. Fiz homeopatia, fiz alguns remédios de alopatia, mudei na época a alimentação, mas isso tudo não é só uma coisa, é mudança de vida. Foi o que me levou também a fazer terapia, fazer um pouco de meditação. Na época foi muito bom para mim. Eu fiz muito tempo, meditações do Osho, que eu acho as dinâmicas, meditações dinâmicas, funcionam como uma catarse. Então, para se reequilibrar, você não apenas não tem um caminho, são vários caminhos. Muitas vezes, um pequeno toque muda toda essa pessoa. Mas eu acho, meu ponto de vista é tentar fazer um leque de olhares diferentes. Com isso, tem mais chance de se reequilibrar. Então é sempre assim, né? A homeopatia é de dentro para fora. Eu, Sim. eu gostaria um pouquinho, eu que passei já por esse processo, que você falasse até da sessão, como que acontece o atendimento na homeopatia? Tá. Porque eu entrava, né, na sala com a minha homeopata, e nós ficávamos 1 hora minimamente. E ela, Sim. então, buscava algumas informações. O que é isso? Qual é a diferença? Porque no médico alopata tem uma diferença aí no atendimento, Tá. nessa conduta, né? O médico alopata ele vai olhar apenas a queixa principal. Eu estou com pneumonia, então vamos dar antibiótico, não tenho que pensar nada. Alopaticamente, não tem, eu posso dar um antitérmico e dar um antibiótico. Não tem outra coisa. Doutor, antes de vir aqui, eu passei no hospital, pedi para tirar um raio-x, toma aqui, dá uma olhada. Aí você olha o raio-x, aí está mostrando pneumonia. Não tem que pensar muita coisa, não. Vamos dar um antibiótico, vai tomar 7 dias, 14 dias, e ponto final. O médico homeopata vai tentar conhecer um pouco esse paciente. Então você me chega, eu tenho uma pneumonia. Eu particularmente vou dar um antibiótico como médico alopata e vou tentar descobrir por que você teve esta pneumonia, tentar equilibrar você e também ajudar você a não ter mais pneumonia. Porque o que essa pneumonia está querendo te dizer? Não, eu faço tudo errado, modo de vida, eu saio do banho quente, pego uma corrente de ar.
saio do banho quente, entro no metrô, esse variação térmica, tem muitas pessoas sensíveis à variação térmica. Evitar isso no futuro. A gente vai tentar conhecer um pouco mais e dar uma orientação para essa pessoa, né? Voltando a Marjorie Black, lá ela tem um livro, The Patient Not the Cure, que ela fala que quando ela entra no consultório dela, as pessoas sentadas, ela já vai olhando a fisionomia característica dessas pessoas para a escolha do remédio homeopático. Olha que interessante. Então, quando você entra no meu consultório, você traz um filho que está com as pernas, não consegue ficar parado com as pernas. Eu já vou pensar em dar para ele um remedinho na homeopatia chamado zinco metálico. Eu vejo uma criança que está irritada, chegou no consultório já berrando, isso e aquilo, nem me conhece, já está berrando. Ela muitas vezes tem medo do branco. Eu, infelizmente, boto jaleco branco, uso gravata, às vezes, no consultório, mas tem crianças que já ficam aterrorizadas só de ver roupa branca. É muito comum isso. Então, descobrir o que está atrás daquela mentalidade daquele paciente. Esse é o caso do homeopata, né? Todo médico é um detetive que tenta descobrir não só a doença. O médico alopata, eu diria que o olhar dele é em cima da doença. Você está com uma gastrite. Remédio para gastrite é A, B ou C. Ele vai escolher um dos três e vai te dar. O médico homeopata, não. Por que você teve gastrite? Qual o seu estilo de vida? Como é que você pode mudar essa vida? O que você está fazendo de errado para perpetuar isso? A minha família toda costuma ter gastrite. Talvez seja um problema do próprio sistema. Sim. Sabe? Eu acho que é uma maneira melhor de ser vista. Eu sou homeopata há 42 anos, fui tratado até formatura por médico homeopata, que era meu pai, era meu médico, né? E recomendo a todos um tratamento homeopático para reequilíbrio da saúde. Saúde é o nosso maior bem. Nosso maior bem, saúde, aspecto físico, emocional e espiritual. Então é importante se reequilibrar nisso. A falta de um desses nos traz doença. Olha, José, nós já estamos chegando, infelizmente, o final aqui da nossa conversa. Posso te falar que eu aprendi um pouco mais aqui, para além da minha experiência própria, né, direta com a homeopatia, mas você esclareceu muitas coisas. Tem algumas outras perguntas que não foram respondidas, nós fomos registrando. Então, eu quero dizer que no @JoséPêssego, no Instagram do Dr. José, ele tem lá telefone, a forma como você pode entrar em contato com o Dr. José. Não é isso, José? Isso. Então, outras dúvidas, ou até marcar a consulta com você, que está dando as consultas online. Então, sim, é possível, né, que quem está aqui participando conosco e tem alguma dúvida possa entrar em contato direto com você, então. Não é isso? Olha, muito obrigado a você pelo convite. E beijo pra ela. Estou mandando um beijo aqui para você. Outro aqui. Muito obrigado mesmo. E é mais uma etapa, mais um obstáculo que eu tinha uma resistência, mas enfrentei. Bacana e muito gostoso conversar com você sempre, tá? Fala que é tem uma mensagem, Claudiane, dizendo que amanhã às 15 horas, Claudiane Tavares estará com René Schubert. Falando de constelações individuais. Falando de constelação individuais. Vai para a Claudiane mostrar o rostinho dela? Nós já estamos terminando. Eu chamei ela aqui, fala aqui com ela. Oi, Evelyn. Querida, eu não estou podendo agora não, já é fim de dia. Eu tô com essa cara desde que eu entrevistei o nosso amigo Sérgio. Tá tudo certo, nós já estamos terminando. Um beijo grande, amanhã live.